Você vai ver carros que a Ford quase lançou no mercado brasileiro. Será que eles teriam feito sucesso? Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Estamos começando mais um vídeo falando agora sobre carros que quase foram lançados e no final das contas foram cancelados. Falamos já sobre os carros da Volkswagen e da Chevrolet, agora vamos falar da Ford. Coloca na tela aí a imagem de um deles já, né? Uma Belina de 4 portas, né? Quem já imaginou uma Belininha com 4 portas, né? Pois é, a Ford também imaginou isso e chegou até a fazer esse protótipo que vocês estão vendo agora. Se a gente vê o Renault 12 perua, ele é 4 portas, né? Mas o brasileiro na época tinha um gosto, uma opção, uma preferência maior por carros de 2 portas, né? Até peruas inclusive. A maioria era assim e a Belina 4 portas então não foi produzida por essa razão, né? Será que teria feito sucesso? Se você pegar as concorrentes da época, Belina não, né? Caravan e Variant eram também de 2 portas, não tinha perua de 4 portas no Brasil nessa época. A primeira perua, a primeira Station Wagon brasileira com 4 portas foi a Simca Jangada, que era a perua do Simca Chambord, né? Quase falei Aero Willis aqui, do Simca Chambord, né? E não a Santana Quanto, como muitos pensam. É que tem um hiato aí de praticamente 20 anos, né? Porque a Simca Jangada é dos anos 60 e aí você passa a década de 70 inteira sem nada produzido com 4 portas, oficialmente pelo menos, né? Tivemos a Maverick SW, como eu mostrei há poucos dias no canal, mas ela não era um modelo original de fábrica, e sim uma modificação fora da fábrica. A Santana Quanto, então, foi a primeira perua com 4 portas, depois de muitos anos sem nenhuma opção assim, mas não foi a primeira. O Corcel tinha a versão de 4 portas e a de 2 portas, inclusive a de 4 portas foi lançada primeiro do que a versão de 2 portas, que é até mais bonita na minha opinião, e chegou depois e é uma exclusiva derivação do Renault 12 com uma carroceria coupé de 2 portas. No final de 1977, a Ford lançava o Corcel 2, uma nova carroceria totalmente moderna em relação ao anterior, mas ainda assim usava o mesmo motor e a mesma base, a mesma estrutura ali, era a mesma do Corcel lá de 69, mas era com um corpinho mais anos 70. A Ford chegou a pensar em fazer o Corcel, porque se você notar, então o novo Corcel já não tinha mais a opção de 4 portas, ficou só a de 2 portas, diga-se de passagem, com a maior porta da indústria, aquela porta enorme que para o passageiro de trás para sair não precisava nem descer quem estivesse na frente, de tão grande que era a porta, né? Del Rey também. Mas eles pensaram num Corcel 2 com 4 portas. Você já pensou em um Corcel 2 com 2 portas traseiras? A Ford pensou. Vamos ver na tela agora a imagem desse protótipo? Tá aí, ó. E sabe o que é curioso nesse carro? Se vocês repararem bem, ele é um Corcel 2 de 4 portas somente do lado esquerdo, do lado do motorista. Se você olhar bem lá do outro lado, ao lado do passageiro, você vai ver que ele tem a janelinha mesmo do 2 portas, que é um Corcel 2 portas de um lado e um Corcel de 4 portas do outro. É um protótipo que foi estudado, mas não foi lançado. Talvez porque a Ford já tivesse em mente o lançamento do Del Rey. Inclusive eu já falei no canal sobre o Maverick 2, que foi também pensado e cancelado. O Maverick, né, ele é um projeto tipicamente americano, não teve o sucesso que a Ford esperava, ficou em produção de 73 a 79 e hoje é um clássico cultuado, mas na época ele ficou aquém das expectativas da Ford. E a Ford pensou numa espécie de Maverick 2. A gente tem um esboço da época, coloca na tela. Esse é um desenho do que era
previsto, né? Mas esse Maverick 2 seria mais parecido com um Corcel 2 do que propriamente um Maverick. E o Corcel 2 nessa época, em 78, estava fazendo um grande sucesso. Então, como até um telespectador comentou, tem já no canal, na playlist dessa nostalgia, um vídeo falando sobre o Maverick 2. E um telespectador comentou realmente que esse Maverick 2 possivelmente era o que veio a ser o Del Rey. O nome Maverick dava o batismo a um carro americano. E o Del Rey é um carro baseado no Renault 12, que é um carro europeu, não tem muito a ver. Então eles optaram por um novo nome. Talvez este Maverick 2 que a Ford estava estudando, que não chegou em fases avançadas de desenvolvimento, porque foi cancelado logo. Mas talvez teria sido mesmo o que foi o Del Rey, que foi lançado em 1981. Do mesmo modo que eu falei no vídeo da Chevrolet, a gente vai indo na ordem cronológica. Então a gente acabou de falar do Corcel 2 e vamos continuar falando dele, porque é um carro que foi protagonista da Ford no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Ele foi lançado no final de 77, já como modelo 78. Mas a Ford já imaginava futuras remodelações. Em agosto de 1979, uma maquete, uma maquete mesmo em tamanho real do que seria o Ford Corcel 3 foi analisada no Centro de Pesquisas Ford em São Bernardo do Campo. Antes de ser descartado, a previsão deles era de que esse novo Corcel fosse lançado no mercado brasileiro em 1983, mas não aconteceu. O que aconteceu em 1983? O lançamento do Escort. Então, nós podemos presumir que a Ford tenha optado por, ao invés de tirar ainda mais suco dessa plataforma já velha, que era a plataforma do Corcel, eles resolveram trazer um projeto tipicamente europeu e original Ford, que era o Escort, embora que ele foi lançado aqui com a mesma mecânica de origem Renault. Era um carro Ford com origem, com mecânica Renault. Lá fora o Escort tinha outro motor, mais moderno. Mas então o Corcel 3 muito provavelmente não foi adiante, porque já havia a intenção de trazer o Escort. O Corcel ganhou a sua última reestilização em 1985 e ficou mais parecido com o Del Rey. Ele saiu de cena no ano seguinte, em 1986. Olha só, eu falei disso há pouco tempo, hein? Quando a Ford comprou a Willys Overland do Brasil em 1967, eles, ao contrário das outras marcas que foram compradas, eles optaram por manter praticamente todos os produtos da Willys em linha, em produção. O único carro que foi retirado de linha foi o Gordini, porque já tinha ali o projeto do Corcel que estava em desenvolvimento. No mais, todos continuaram. A linha Aero Willys, Itamaraty, Ford Rural, que virou Ford Rural, a Ford, a picape Jeep, que virou F-75, e o bom e velho Jeep, que, devido à sua robustez e simplicidade e praticidade, havia adquirido ótima fama e consumidores fiéis no Brasil. O modelo seguiu em linha até 1983 com alterações mínimas, até que o peso da idade já era evidente e as vendas já estavam em declínio. A Ford chegou a iniciar o desenvolvimento de um substituto para o Jeep que compartilharia a plataforma e vários outros componentes com a Pampa 4x4. O parentesco com a picape derivada do Corcel fez com que a imprensa chamasse o projeto de Jampa, mais um apelido aí, né? O modelo, contudo, acabou não ganhando sinal verde para ser fabricado em série. O nome Jeep foi de uso exclusivo da Ford por muitos anos. Até nos anos 90, por exemplo, o nome Jeep ainda era da Ford, mas não estava em uso. Por isso, em 1992, a Ford batizou a Pampa 4x4 de Pampa Jeep. Foi uma forma encontrada por eles para brigar pelo uso da marca, já que as primeiras Grand Cherokee começaram a ser importadas dos Estados Unidos nessa época. O imbróglio acabou terminando num acordo judicial e a última Pampa 4x4 Jeep saiu de linha em 1995 e não teve sucessora, né? Porque a tração 4x4 a partir desse momento ficou exclusiva da Ford F1000.
Olha, o Ford Del Rey era o carro ideal, o carro de luxo ideal para tempos de crise. Seu motor Sierra 1.6 de origem Renault fazia o novo carro visitar o posto com muito menos frequência que o Ford Landau, mas isso tinha um preço. Com apenas 69 cavalos, acelerava de 0 a 100 em mais de 20 segundos e nem chegava aos 140 km/h de velocidade final. Para compensar a baixa potência, a Ford deu um banho de tecnologia na época com tudo o que tinha de melhor disponível para o mercado brasileiro. Vidros elétricos, inclusive, o Del Rey foi o primeiro carro brasileiro a ter o vidro elétrico original de fábrica, aquele relógio digital no teto com data e cronômetro, né? Painel completo com 6 reloginhos e o caprichoso acabamento Ford da época. O Del Rey ganhou o seu público, mas logo se viu ameaçado por carros mais modernos que ele. No ano seguinte, em 82, a Chevrolet lançava o Monza. É bem verdade que só na carroceria hatch, mas a versão sedã chegaria já em 83 e se mostraria uma opção mais moderna que o Ford. Em 84 foi a vez da Volkswagen entrar no lucrativo segmento de sedãs de luxo com o Santana, projeto tipicamente alemão. Tanto o Monza quanto o Santana eram projetos globais e mais alinhados com o que havia lá fora. Já o Del Rey era na verdade uma adaptação da Ford em cima da plataforma do antigo Corcel 4 portas. Seu curto entre-eixos comprometia o espaço interno e também o design. Eu adoro o Del Rey, viu? Tô falando aqui historicamente os fatos da época, mas eu gosto, quase comprei um Del Rey esse tempo atrás, antes de comprar o Santana. Mas a Ford tinha um carro que poderia ser uma resposta muito mais incisiva para concorrentes de peso, como eu falei aqui, que era o Monza e o Santana, por exemplo. E esse carro era o Ford Sierra, um sedã europeu de última geração. A revista Quatro Rodas chegou a flagrar esse carro em testes por aqui, mas no fim das contas ele não veio, né? E só foi produzido na Argentina. Um dos motivos do cancelamento do Sierra no Brasil pode ter sido a criação da Auto Latina em 1987. Que foi aquela fusão da Ford com a Volkswagen, onde a Volkswagen tinha 51% e a Ford 49%, e era previsto o compartilhamento de motores, câmbio e também de projetos. E o projeto do Santana chamou a atenção da Ford. A Volkswagen, quando começou o projeto do novo Santana, já começou a ser pensado ali por volta de 1988. E em paralelo a isso, a Ford também estudava uma nova atualização ali para o Del Rey, né? Uma espécie de Del Rey 3. Como vocês estão vendo essas imagens, veja que já é uma nova carroceria com um formato mais arredondado, um Del Rey com cara mais de anos 90. Mas eles decidiram cancelar de vez tanto o Sierra, trazer o Sierra para cá, quanto atualizar, né, o Del Rey, e desenvolver uma cópia do Santana com uma personalidade própria, que foi o Versalles, lançado também em 91 como modelo 2, era o chamado Santana da Ford, embora tivesse ali um acabamento até melhor, mas a mecânica era a mesma e as portas também eram carros bem parecidos. Será que se a Ford tivesse apostado no Sierra, teria tido mais sucesso? Porque o Versalles, do mesmo jeito do Maverick, apesar de ter hoje a sua legião de fãs, ter apreciadores do modelo, um carro legal, mas na época, se comparar o volume de vendas dele com concorrentes, o próprio Santana, Vectra, Monza, Tempra, o Versalles ficava sempre ali nas últimas posições. Olha, agora eu vou falar aqui do que pode ter sido o estopim, a gota d'água para o fim da Auto Latina, que foi o projeto AB9F. O que foi o projeto AB9F? Bom, eu sempre gosto de falar dessa história. O Gol foi lançado em 1980 e nos anos 90 o carro já estava envelhecido. O Cadete, quando chegou em 89, escancarou a defasagem no projeto do Gol, que já era velho, né? Projeto de origem lá nos anos 70, e a necessidade de renovar era presente, se fez presente, e eles começaram a desenvolver um novo Gol, que foi denominado projeto AB9. Esse projeto foi desenvolvido ali na primeira metade dos anos 90, e o Gol foi efetivamente lançado
no final de 1994. O Gol foi lançado no final de 94. E a Ford, em paralelo, porque a Autolatina, né, as fábricas eram meio juntas ali, e só que tinha uma panelinha, né? Os funcionários tipo da Volks era de um lado, o Ford do outro, tinha digamos, essa rixa interna, né? Até pelo patriotismo de marca. O cara que trabalhava na Volks era a Volks mesmo, e Ford também, o cara que era Ford, e então essa união das duas também não deu certo por causa disso mesmo. E em paralelo ao desenvolvimento do projeto AB9, a divisão Ford iniciou o desenvolvimento do projeto AB9F, ou seja, um novo Gol Ford. Esse projeto foi barrado pela Volkswagen, que detinha 51% da Autolatina, a Ford 49%, como eu disse há pouco. Então, o cancelamento desse projeto fez com que a Ford tivesse que apelar e trazer o Fiesta importado, né, que não teve nem de perto o sucesso que o Gol teve, né, em 95, 96. E essa situação, né, a Volkswagen barrar o projeto da Ford, teria sido o estopim para o fim, né? Não dá mais. Aí a Autolatina chegou ao fim em 96, né? Mas o fim dela mesmo, a decisão do fim, já foi tomada em 94, justamente nessa época do cancelamento aí do projeto AB9F, que seria ali o projeto do Gol, a plataforma do Gol, né? A B9, mas com visual Ford. Será que teria feito sucesso? Eu acho que realmente teria feito mais sucesso do que o Fiesta importado. Olha, agora vamos nos anos 2000, né? O EcoSport foi lançado em 2003, 22 anos atrás. Ele foi pioneiro, a Ford foi pioneira aqui no Brasil, nesse segmento que é chamado de SUV compacto. A aceitação do novo modelo foi enorme e logo o EcoSport virou o queridinho de muitas famílias. E olha, eu sei bem, né? Esse carro foi o sonho de consumo de muita gente que estava ali na intenção de trocar de carro, né? E a Ford, animada com esse sucesso todo, decidiu iniciar o desenvolvimento de um EcoSport picape. É isso mesmo, um EcoSport com caçambinha, coisa que faz sucesso hoje, né? Mas tudo tem mas, né, na história. Tem muitos mas e muitos poréns na história da Ford no Brasil. Esse projeto começou a ser desenvolvido e logo foi barrado pela matriz americana, a sede da Ford lá nos Estados Unidos. Falou, ó, não vai andar pra frente isso daí, vai ser cancelado, porque a partir de agora as subsidiárias só vão desenvolver projetos globais e não vão mais desenvolver projetos específicos para determinados mercados, como é o caso de muitos carros, né? Del Rey, um carro específico para o Brasil, o Escort, o motor do CHT, um projeto específico para o Brasil, Versalhes, nem se fala, né? E a partir daquele momento, 2005, 2006, não haveria mais esse tipo de situação. Então, o projeto foi cancelado. Esse segmento de picapes derivadas de SUVs pequenos e compactos, ou até médios, só foi inaugurada no Brasil em 2016, 10 anos depois, com a Renault Oroch. Hoje, esse segmento está em alta, Strada entrou nessa onda também de cabininha dupla com caçamba, temos também a nova Montana, que é também nessa configuração. A Ford poderia ter entrado nesse segmento uns 10 anos antes da concorrência e não entrou. Infelizmente, não entrou, né? Nem com a nova geração do EcoSport em 2012, a ideia da picape foi aprovada pela matriz americana. Pois é, já que não foi aprovado, fica só na suposição, virou história. Eu acho que a Ford comeu bola em muitos momentos e esse aqui é um deles também. Hoje está muito na moda SUVs médios, Corolla Cross, Jeep Compass, Volkswagen Taos. Porém a Ford já tinha um carro que poderia ter feito muito sucesso nesse segmento anos antes. Você não sabe que carro é esse?
vou mostrar para você agora. É esse daí, ó, o Ford Kuga, que era fabricado desde 2008 e atualmente está na terceira geração. Esse carro usava a mesma base mecânica do Focus e poderia ter sido facilmente produzido na fábrica da Ford em General Pacheco, aqui do lado, na Argentina, e não foi. A Ford, eu acho, a minha opinião sincera, eu acho que a Ford errou o time em muitos momentos. Dizem que o enorme sucesso do Export no começo dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, evitou com que a Ford fosse embora já naquele tempo. É exatamente isso. A Ford já era para ter ido embora muito antes, mas o sucesso do Export evitou que isso acontecesse. Talvez se a Ford tivesse lançado também a picape, o Ford Kuga, que é produzido até hoje e teria dado muito certo nesse segmento de SUVs médios. E nada disso foi feito. A Ford foi embora em 2020, né? 2019 para 20, eles fecharam a fábrica. Não é que a Ford foi embora, viu? A Ford tá no Brasil, tem concessionária Ford aí. Ela deixou de produzir veículos no Brasil. Não produz mais veículos no Brasil, mas ela ainda tá aí. Tem revendas, eles enxugaram bem a rede de concessionárias, né? Reduziu muito o número de concessionárias, mas eles ainda estão aí vendendo carro importado. Tem a Ranger que vem da Argentina, né? O Ford Territory também, o Ford Bronco. Então a Ford hoje ela nichou. Ela trabalha em carros de nicho com alto valor agregado, que dá mais lucro e vem importado. Dizem que foi uma decisão acertada da Ford. Com o fim da produção lá da fábrica de Camaçari na Bahia, saiu de linha o Export, Ford Ka e que mais que era fabricado lá? Fiesta já não tinha mais, né? Era Export e Ford Ka e o Ka Sedan. Saíram fora, né? E a Ford tá aí hoje como importadora, vendendo bem, então ela tem a presença no Brasil, mas não tem mais a fábrica. É a tendência que outras marcas tendem a praticar, segundo alguns especialistas. Vamos ver, só o tempo vai nos mostrar. É isso, meus amigos. Será que tem carros cancelados pela Fiat na próxima semana? Acho que sim, hein? Vídeo legal para você aqui na Sessão Nostalgia. Se inscreva no canal, você é muito bem-vindo aqui. Lembrando, se você quer colocar a placa preta de coleção no seu carro, entre em contato com o canal PL, porque eu vou até você. Claro, dependendo da região, nós estamos aqui no raio de Campinas, interior de São Paulo. Você que é do estado de São Paulo, quer colocar placa preta no seu carro, tem mais de 30 anos e tem um alto índice de originalidade, entre em contato com o telefone que está aparecendo na tela. Eu vou até você, a gente faz a certificação e faz também um vídeo mostrando o seu carro, contando a sua história, que vai aparecer aqui no canal PL. Eu aguardo o seu contato. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!